Porque o banqueiro, ele pensa o curto prazo e os ganhos fáceis, a especulação, a venda de patrimônio, e o que eu quero é alguém que gere emprego. E nós temos 3 propostas para isso. Retomar as obras públicas, são 2.800 obras paradas no país, diminuir o imposto de quem ganha até 5 salários mínimos, para que eles voltem a consumir e ativar a economia, e fazer uma reforma bancária obrigando os bancos a baixarem os juros para quem quer gerar emprego. Essas são as 3 primeiras medidas do meu governo. Com foco no emprego, né? Isso, candidato. Você no seu programa de governo fala expressamente sobre essa questão do meu emprego de volta, né? Que é o nome do programa, o programa Meu Emprego de Novo. É isso mesmo, Cíntia. Emprego e educação vão ser as prioridades do meu governo. Eu sempre digo que os meus pais me ensinaram... Pois não? Pois não. Aqui fala o jornalista Arimatea Carvalho, editor também do jornal Impresso, jornal Meio Norte. Eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte. Em geral, os críticos à sua candidatura, sobretudo essas críticas que vêm das regiões Sul e Sudeste, dizem o seguinte: o pessoal do Nordeste majoritariamente vota em Fernando Haddad por conta do Bolsa Família, porque é o Bolsa Família que aquece e movimenta a economia da região. Que tipo de resposta o senhor tem para essa afirmação que é feita em tom acusatório? Olha, o meu adversário não conhece o Nordeste. E deve ter ido muito raramente ao Nordeste. Eu rodei o Nordeste durante 7 anos, inaugurando universidades federais e escolas técnicas federais, trocando os paus de arara que transportavam as crianças para a escola por ônibus escolares padronizados. E o Nordeste recebeu um apoio federal incrível pela criação do Fundeb, que mais do que dobrou o investimento por aluno na educação básica. Por isso que o Piauí, o Ceará e algumas escolas do Maranhão se destacaram no último período, justamente na educação. Ou seja, você não ouvia falar de boas escolas do Piauí, do Ceará, e não por falta de talento. Por falta de investimento. E hoje o que você nota no país? Que todo o Nordeste melhorou a qualidade do ensino e hoje serve até de exemplo para o país. Tem hoje cidades do Sul e do Sudeste copiando as iniciativas do Ceará, por exemplo. Porque nós fizemos uma parceria, quando eu era ministro, com o governo do Ceará, e temos tido muito bons resultados do IDEB, no Enem, nos vestibulares do país. Então dizer que é o Bolsa Família apenas que respondeu pelo desenvolvimento do Nordeste, primeiro é desprezar o Bolsa Família, que foi um programa essencial para acabar com a fome. Mas é desconhecer todos os outros programas que se somaram a esse desenvolvimento do Nordeste, para fazer do Nordeste uma região que cresce desde 2003 ininterruptamente. Conhecer todos os outros programas que se somaram a esse desenvolvimento do Nordeste, para fazer do Nordeste uma região e o Ceará, que o senhor falou que tem excelentes resultados em educação. O Piauí avançou muito no ensino superior, com novos campos do IFE, Instituto Federal, e também para a Universidade Federal, e o acesso ficou mais fácil, para as universidades ficou mais fácil, né, em razão do FIES e outros programas do governo. Porém, a qualidade do ensino médio ainda é um impedimento para muitos estudantes. Queria saber
médio. Olha, Cíntia, muito bem lembrado. Você está falando do Piauí especificamente. Eu visitei Bom Jesus, Floriano, Picos, Parnaíba, inaugurando universidades nessas cidades, para que o morador do interior pudesse fazer uma faculdade federal sem ter que migrar para Teresina, por exemplo. Por isso que eu digo que as pessoas desconhecem o que aconteceu no Nordeste. Agora, o ensino médio, ele enseja a preocupação. E qual é a nossa proposta? É que as escolas federais assumam a parceria com as escolas do Estado e tomem a sua qualidade como referência para justamente auxiliar essas escolas a melhorarem de padrão. Então, o que a gente está chamando de ensino médio federal? Ensino médio federal como padrão de qualidade para as escolas estaduais. Essa é a nossa principal proposta na área da educação. Vamos falar de saúde, né? Também que é um dos pontos que o brasileiro mais aponta como um desafio para os gestores e um gargalo. Aqui no Piauí não é diferente. Nós temos uma centralização muito grande de serviços de saúde na capital. Na maioria dos estados, isso também acontece. Como fazer, candidato, para levar saúde a quem mora nas pequenas cidades do interior, nos rincões, com difícil acesso aos médios e grandes centros urbanos? Que propostas o senhor tem em relação a isso? Nós vamos criar policlínicas, uma para cada 500 mil habitantes. Isso significa que perto da sua casa, o cidadão vai ter um equipamento que vai oferecer consulta de especialidades, exames de imagem e cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não dependem de internação. E com essa proporção de 1 para cada 500 mil, a maior parte dos problemas de saúde vão ser resolvidos perto de onde as pessoas moram. É óbvio que os hospitais são importantes. Eu mesmo inaugurei um hospital em Teresina, ligado à Universidade Federal do Piauí. Uma obra que estava há anos parada, eu retomei e concluí, na minha época de ministro da Educação. Então, é construir hospitais gerais, mas, sobretudo, as policlínicas, que o Ceará conhece bem a experiência das policlínicas, porque o nosso governador, o Camilo, que é do PT, espalhou pelo interior equipamentos desse tipo. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ainda falando de saúde, está completando 30 anos agora, junto à nossa Constituição. E, apesar de muitas críticas, é o maior sistema de saúde do mundo, né? E é um marco também na redemocratização do país, já que ela veio junto com essa Constituição cidadã. Há muitas críticas ao SUS. Quero saber se o senhor imagina um SUS diferente. Se ele é pesado demais no Brasil. Se o senhor tem algum programa, algum planejamento de mudar a forma como o SUS é feito hoje. Quando eu era ministro da Educação, eu passei o investimento da educação de 3,5% do PIB para 6% do PIB. Isso que permitiu colher os resultados que nós colhemos. O SUS está precisando do mesmo tratamento. Nós precisamos aumentar de 4% para 6% o investimento em educação como proporção do PIB. E isso nós faremos em 4 anos. Candidato, o senhor também tem tido aí uma cruzada contra a fake news, que é, sem dúvida alguma, uma característica já marcante desse processo eleitoral. E hoje, o Tribunal Superior Eleitoral tirou do ar um vídeo em que o seu adversário, o candidato Jair Bolsonaro, acusava o senhor de distribuir material impróprio para crianças. Foram soluções que a entrevista hoje, anos de luta até conseguir essa vitória da legislação com a retirada desse material. Eu queria saber qual é a sua avaliação do processo eleitoral com tanta fake news. É uma forma também de fraude da campanha eleitoral, na sua visão? Olha, eu acredito que o meu adversário deveria parar de distribuir mentiras por WhatsApp e Facebook. Ele já teve essa condenação grave
ele teve que tirar um vídeo em que ele me acusava de distribuir, ele chamava de kit gay, e a justiça reconheceu que era mentira e obrigou ele a apagar o vídeo. Só que muita gente já recebeu uma informação falsa e acha que é verdade. Então nem sempre tirar do ar significa que você reparou a calúnia que o meu adversário fez contra mim e minha família. E ele tem espalhado outras notícias falsas sobre o carro que eu tenho, sobre relógio, sobre livro que eu escrevi. Então eu peço a atenção do ouvinte, não acredite no que você recebe por WhatsApp sem checar na grande imprensa, nas rádios que você confia. Ou seja, busque uma fonte fiel antes de sair divulgando informações contra as pessoas. Candidato, ontem o ex-ministro Cid Gomes usou palavras duras para criticar o Partido dos Trabalhadores, ao dizer que o partido precisa fazer uma autocrítica, reconhecer erros, e disse que o fenômeno eleitoral Jair Bolsonaro foi cria do próprio partido, do próprio PT e dos erros que esse partido cometeu. Aí eu pergunto ao senhor, a frente ampla em favor da democracia falhou? Olha, eu acredito que não, e eu acredito que até domingo da semana que vem nós vamos ter o Cid dando uma declaração explícita de apoio à minha candidatura, porque ele sabe o risco que o país está correndo se alguém da classe do Jair Bolsonaro for eleito presidente. É um deputado que em 28 anos simplesmente não tem resultado nenhum a apresentar. Imagina você, uma pessoa, ficar 28 anos recebendo salários elevadíssimos, recebendo verba de gabinete e não ter nada a apresentar de bom para o país. Então o Cid conhece muito bem o Bolsonaro e sabe que não podemos brincar com o Brasil desse jeito. O senhor acha que essa declaração será feita pelo senador agora? E em relação ao irmão dele, o candidato derrotado Ciro Gomes, que não declarou apoio ao senhor, viajou, e é por isso até que se fala que o PT está sozinho nesse segundo turno, e falhou, como disse agora o Marimatea Carvalho, essa vez. É possível ainda resgatar isso nas 2 semanas que faltam? Olha, eu quero crer que esses grandes brasileiros que você citou assumam essa responsabilidade importante de evitar o pior para o Brasil. Uma pessoa despreparada, o Jair é uma pessoa que não tem serviços prestados, é uma pessoa que fomentou ele próprio o ódio contra o diferente e, sinceramente, não vai representar bem o nosso país. Em relação a isso, você se preocupa com o domingo da eleição? E eu lhe digo algo que o episódio está acontecendo aqui no Piauí. Grupos de gays estão se organizando para não saírem de casa no dia da eleição. Eles temem uma retaliação. Eles temem que o dia da eleição seja um dia de retaliações para algumas dessas minorias. O senhor citou aí, já falou da questão do ódio às minorias. Isso está acontecendo, é real, acontece aqui. Como já houve muitos episódios no Brasil, até agora 50 foram relatados, eu queria saber qual é a sua expectativa para o dia da eleição, para o domingo, dia 28. Olha, nós não podemos temer essas ameaças. Se nós nos recolhermos, a violência vai tomar conta das ruas. Então, celebrar a democracia é ir votar naquilo que você acredita, impedir o mal de tomar o poder no país, as milícias, o armamentismo, conflitos com vizinhos, como ele está propondo. Não é isso que vai levar o Brasil a sair da crise. Então, é ter coragem de se afirmar como cidadão e escolher um presidente que te represente. As mulheres, os negros, comunidade LGBT, os indígenas que também estão ameaçados, os quilombolas que estão ameaçados, todos têm que votar. Candidato, segurança, esse também é um ponto crucial
candidato Jair Bolsonaro. Gostaria que você dissesse qual é a linha de atuação de uma gestão a dar para resolver o problema da segurança pública, desde do caos nos presídios, escolas e bandidos, até a atuação das facções criminosas. Bom, a minha resposta para isso é que a Polícia Federal tem que assumir novas responsabilidades. Se o crime organizado é nacional, só uma polícia nacional vai poder combatê-lo. E, na minha opinião, essa polícia é a Polícia Federal. E a Polícia Militar e Civil fica cuidando dos problemas que afligem a população, que é o homicídio, o roubo, o estupro, exatamente aquilo que aflige o dia a dia do cidadão. Mas a União vai ter que entrar forte com um contingente novo de policiais federais para conter essa onda de violência. Armar a população vai gerar mais violência. Da incompetência desses governos de conseguirem avançar, por exemplo, com combate ao tráfico de drogas. E especificamente, né, o senhor tem pensado sobre isso, que esse é o grande problema, a questão do tráfico de drogas, e isso aumentou a criminalidade? Olha, em primeiro lugar, ele desconhece o trabalho dos governadores do Nordeste, que foram reeleitos. O governador Camilo foi reeleito com 80% dos votos, o Wellington Dias com 60%, o Flávio Dino com 60%, alguma coisa por aí. Então ele está desrespeitando o povo do Nordeste que reelegeu os governadores. O que ele tem que ter a coragem de fazer é assumir a responsabilidade para ajudar os governadores a combater o crime organizado que veio de São Paulo. O crime organizado saiu de São Paulo para o Nordeste, porque o governador de São Paulo não conseguiu dar conta do recado. Esse é o ponto crucial. E se o crime organizado se nacionalizou, nós temos que usar a Polícia Federal para combater. Então, ele tem um desconhecimento muito grande do Nordeste, e pelo que você me informa, ele tem um desconhecimento muito grande do crime organizado de São Paulo, que exportou o PCC para outras regiões do país. Candidato Fernando Haddad, caso o senhor seja eleito no dia 28 de outubro, obviamente o senhor vai precisar das duas casas legislativas para levar adiante o seu projeto de governo. Houve uma eleição em massa, além de uma fragmentação muito grande, de candidatos mais à direita, grupos conservadores, tanto na Câmara quanto no Senado. Qual é a estratégia para governar, garantir a governança, garantir a governabilidade, no entanto, sem ceder a ponto de desfigurar uma gestão do seu plano de juntar a nação? Olha, a nossa prioridade vai ser economia, vai ser geração de emprego e oportunidades, e educação. Ou seja, não há conflito entre o que eu penso e o que a maioria do Congresso pensa sobre esses dois temas. Geração de emprego e educação vão ser bem recebidas pelo Congresso Nacional, independentemente de ser um perfil mais de direita ou mais de esquerda. Esse é o meu ponto de vista, que nós não vamos ter dificuldade em aprovar as reformas no Congresso Nacional. Quais são as reformas mais urgentes, que mais urgentes o senhor, se eleito, precisaria fazer, na sua opinião? Primeira reforma tributária é para diminuir o imposto dos trabalhadores, para que eles possam consumir mais e ativar a economia. E, em segundo lugar, a reforma bancária, para acabar com esses juros que impedem o investimento acontecer. Essas vão ser as prioridades número 1. Candidato, tem se ouvido, né, da oposição, dos grupos contrários ao senhor, o seguinte:
Fernando Haddad, sendo eleito presidente, a primeira medida que ele vai tomar é tratar de soltar o ex-presidente Lula, vai conceder um indulto para soltar o ex-presidente Lula. O que isso tem de fake news, o que isso tem de real? Eu acredito, até porque ter sido advogado do Lula, que ele vai ser absolvido pelo recurso que ele impetrou na justiça. Porque muitos juristas brasileiros, eu diria os principais, revê a sentença do Moro por considerá-la injusta. O Lula não quer perdão, ele quer o reconhecimento de que não há provas no processo contra ele. Também, até repetindo mesmo isso, insistentemente, né, desde aquele momento lá atrás que o Fernando Michel falou, ele está desmentiu que houvesse essa proposta que o próprio presidente queria. Mas agora, nesse segundo turno, há também, isso muito circulado via WhatsApp, o fato de que eu ter visitado muito esse presidente lá em Curitiba, no presídio, e que agora estaria deixando de fazê-lo. Queria saber se isso é uma estratégia, como o senhor recebe também esse tipo de... O presidente Lula, que aliás tem emitido várias cartas de apoio a minha candidatura. Ele que, na minha opinião, foi o maior presidente da história do país. O que mais combateu a desigualdade. A gente queria falar também um pouco agora, quase encerrando aqui o nosso prazo. No Nordeste, hoje, existe uma realidade que são as usinas eólicas. Então, o surgimento da produção dessa energia limpa... Boas referências que podem ser aproveitadas pelo país como um todo. Candidato, o nosso tempo está acabando, nós temos 4 minutos. Eu gostaria que o senhor dissesse à nossa audiência, não apenas do Piauí, mas de todos os estados que estão agora nos escutando, um motivo, diga para votar em Fernando Haddad e não em Jair Bolsonaro. Porque eu quero resgatar um projeto de desenvolvimento que deu certo durante mais de 10 anos e corrigir os erros que foram identificados. Mas não jogar a criança com a água do banho fora, como que é o meu adversário. Então, nós agradecemos, candidato. Um grande abraço para vocês, viu? Ok, então você pode deixar uma mensagem final para encerrar aqui. Boa tarde. Eu agradeço muito o povo do Nordeste que me deu a oportunidade de estar nesse segundo turno e defender um plano de desenvolvimento para o país. Como professor, eu fico muito grato em receber esse voto de confiança. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, então. Um abraço, Cíntia.